pessoal, sejam bem-vindos ao Teletalk. Esse aqui é o segundo episódio da série, tá? Onde nessa série a gente sempre abre espaço para profissionais, clientes, pelos quais a gente já tenha trabalhado junto, já trabalhou ou trabalha, para que a gente possa conhecer a especialidade de cada um e poder contribuir com o mercado, tá? Ah, Ao final desse episódio aqui, a gente vai falar uma novidade para vocês, tá bom? Então fica aí e aproveita essa entrevista, que é uma entrevista com uma pessoa que a gente tem muito carinho e admiração. E o nome dessa pessoa é Marcos Tenório. Seja bem-vindo, Marcos. Oh, obrigado. O carinho do lado de cá também é o mesmo. Sinto falta, inclusive, da gente trabalhando junto, que é muito bacana. Obrigado pelo convite e manda aí. Vou tentar ser satisfatório. Com certeza será, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito dessa entrevista, tá? Tá Então, bom. Marcos, eu sei que você é uma pessoa que tem muitas atividades, né? A gente vai falar sobre tudo isso aqui durante a nossa entrevista. Mas para quem ainda não te conhece, faz um resumo aí para a gente poder apresentar você para quem ainda não te conhece nem conhece ainda o seu trabalho. Então, meu nome é Marcos Tenório, é o nome artístico, é um nome bem maior o meu. Eu sou designer gráfico, principalmente. Cursei design geral, né, na UFPE, mas eu enveredei mais para o gráfico e para o digital. Tenho especialização em design instrucional para EAD e meu mestrado é em design de artefatos digitais, ou seja, sou designer canônico, meu negócio é só design. Tenho uma agência de publicidade chamada Calulu Comunicação, que a gente completa agora dia 16, amanhã. A gente completa 8 anos, que a gente abriu em 2012. Já estamos na segunda crise, sobrevivendo com força. A gente abriu lá em Caruaru e agora, tanto eu quanto meu sócio, André, a gente está morando aqui em Recife, mas as atividades elas acabaram se tornando mais online. Nosso espaço físico a gente fechou em Caruaru e a gente está com uma agência mais digital. Hoje eu sou professor do Centro Universitário dos Guararapes, já fui professor em outras universidades, mas hoje eu faço parte da Escola de Comunicação e Design do Centro Universitário dos Guararapes, aqui em Jaboatão dos Guararapes e em Recife também. Legal, Acho que legal, legal. Ah, no caso, Marcos, quando você entrou nessa área, começou a trabalhar na área de design, design gráfico, comunicação, vamos falar assim, já foi aqui em Caruaru? Você é daqui de Caruaru ou já trabalhava em outro lugar antes de vir? Como é que foi esse teu ingresso na área? foi meu chatoque na apresentação, só falei de trabalho, né? Eu nasci numa cidade chamada Capoeiras, que fica ali do lado de Garanhuns. A minha infância foi todinha entre Capoeiras e Garanhuns. Eu estudei em Garanhuns, nos colégios lá, e em Capoeiras eu vivia. Então minha família todinha vem de lá. Fica entre Garanhuns e Arco Verde. Como foi que começou? A primeira vez que eu li a palavra design foi numa revista Playboy. Eu vi uma entrevista, eu juro, eu li uma entrevista de Hans Donner, Hum, o icônico Hans Donner, que era da Globo, não sei se ele ainda está lá, acho que mais não, e ele falando sobre as criações dele, dos móveis, dos relógios e das aberturas de programas da Globo. Pela primeira vez eu vi aquela palavra design. Eu achei interessante aquilo, e na época, meu pai, ele fazia ciência da computação aqui, em Recife, e quando ele voltou para o interior, ele sempre teve computador. E eu tentei ser programador, mas não funcionou comigo. Eu não tenho raciocínio lógico para ser programador. E eu era fascinado pelo computador. Mas eu sou da época que, se você queria ter um aplicativo, você tinha que escrever o código do aplicativo todinho para executar ele, ou então você gravava ele em fita cassete, que era fitinha cassete, tinha um barulho horroroso aquilo ali, para que você pudesse executar novamente. Então vendiam revistas, tipo a Infoexame, ela não falava de recebidos. A Infoexame, ela falava de código, ela falava de programas, ela falava de coisas muito, muito interessantes. Não era essa coisa de, a Apple lançou o novo celular. Era bem mais a fundo. Aí, ela sempre que vinha uma edição nova, vinha um código de um jogo
para você colocar no seu ou Apple II ou MSX, ou então daqueles computadores da época. Tinha uma Amiga Interessante. também na época, eu sou desse tempo. Aí eu Interessante. pegava, copiava todo o código, aí botava para executar, e pronto, era o dia inteiro jogando aquilo ali. Então eu comecei a me fascinar pelo computador, comecei a aprender aquilo. Só que programação, como eu disse, não nasci para isso. E meu pai, ele sempre teve ou uma eletrônica ou um escritório de informática depois. Eu lembro que quando surgiu o Plano Real, a gente tinha uma escola de informática que ensinava a usar o Windows. A gente estava, acho que era o Windows 3.11. Não, foi em 94, o Plano Real surgiu, a gente estava no Windows, acho que era o 3.11. E eu era um dos professores da escola dele. Hum, Aí, eu depois dessa entrevista, comecei a procurar saber o que danado era design. Eu comecei a observar essas aberturas de programas, eu achava que eu ia ser designer de abertura de programa da Globo. Então, eu não tinha programas para fazer isso, eu usava o PowerPoint. Então, eu redesenhava as marcas do NTV, do Fantástico, nossa. do Jornal Nacional, e fazia as animações bem toscas no Nossa. PowerPoint. Era muito ruim. Legal demais. Daí, meu pai era professor do Estado, e ele não queria mais continuar no Estado, ele pediu demissão e recebeu uma super indenização. Aí, essa indenização, ele comprou um computador colorido, que até então a gente não tinha nenhum computador colorido, com um scanner. Nossa, um scanner. Aquilo era coisa de outro mundo. É. Os scanners naquela época eram uns mondrongos enormes, que pesavam muito, e para escanear, ele escaneava RGB, né? Ele passava uma vez o vermelho, aí voltava. Aí. Passava outra vez o verde, aí voltava. Passava outra vez o azul, aí juntava as 3 camadas de cores para formar o arquivo. E nesse scanner veio a primeira edição para Windows do Photoshop, o Photoshop 2.5. Foi o primeiro Photoshop que eu usei. Aí daí eu comecei a explorar mais e comecei a aprender. Eu era fascinado pelo Photoshop. E aí, depois disso, eu comecei a brincar, né? Porque eu era uma criança. Só que eu queria dinheiro, né? E em Capoeiras, você trabalhar com design, se aqui em Recife já é mais difícil, imagina em Capoeiras. Uhum. Então, eu fui arrumando outros empregos. Com 13 anos, eu disse, eu quero comprar minhas coisas. Com 13 anos, eu já fui arrumar emprego, meio que temporário. Nossa. Daí, no mesmo ano que eu comecei a trabalhar, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de informática em Garanhuns. E eu queria ir embora para Garanhuns, assim, fui um pouco apressado. Eu queria ir embora para Garanhuns e eu disse, eu vou. Aí perguntou que programa você usa. Eu uso o Photoshop. Ele disse, você tem que aprender o CorelDRAW. Seja por isso. Me dá essa porcaria aí que eu instalo. Aí instalei, fui aprender, aprendi o CorelDRAW. Hoje em dia eu detesto CorelDRAW, e inclusive eu falo para os meus alunos, não usem aquilo, aquele é pior que droga. Mas assim, eu passei mais de 10 anos me alimentando com o CorelDRAW, tá? Já deu, né? Aí, já. Aí, pronto, eu pagava meu colégio com o dinheiro que eu recebia nessa empresa, eu fazia um informativo para eles, que eles tinham classificados lá em Garanhuns. Aí eu fazia esses classificados, depois ele lançou um jornalzinho, depois ele lançou a revista. Aí um cara de uma outra revista me contratou e eu diagramava a revista no Photoshop. Uau. Cada página era 70, 80 mega. Aí eu disse, não, eu Nossa. tenho que parar com isso. Aí fui e aprendi o CorelDRAW direitinho. Aí foi aí que começou. Caruaru veio surgir na minha vida bem depois. Quando aos 18, eu resolvi vir embora para o Recife. Aí minha mãe disse, vai que eu dou um jeito. Tá. Aí eu vim, passei pré-vestibular e tal, aí passei no vestibular em Caruaru, em publicidade. Hum. Aí fui embora para Caruaru, porque meu pai disse, você quer fazer jornalismo, mas você gosta de design. Por que você não faz publicidade, que é as duas coisas juntas? Aí eu fui para Caruaru e passei um ano cursando publicidade, odiei publicidade. Foi mesmo. Odiava aquilo. Porque eu descobri que eu não ia ver quase nada de criação em publicidade. Porque o Ah. curso de publicidade ele é muito mais voltado para vendas do que para criação. Hum. Aí eu disse, não quero isso não. Aí voltei para Recife. Aí fiquei mais alguns anos aqui no Recife e fiz o vestibular. Pela primeira vez eu fiz o vestibular para design. Porque eu fiz vestibular para jornalismo, para publicidade e por último eu fiz para design.
Aí eu disse, tá, vou fazer em design, que, sei lá, porque morria de medo da prova de matemática da Covest, que era horrorosa. Tá. Aí eu passei na segunda tentativa de design, e quando eu passei eu descobri que era em Caruaru. Eu não queria de jeito nenhum ir para Caruaru. Acabou que eu passei 14 anos em Caruaru, abri uma empresa em Caruaru, fiz o meu nome em Caruaru, tive toda uma carreira. E Caruaru me abriu muitas portas, foi uma oportunidade bacana de eu existir no mercado. E 14 anos depois, voltei para o Recife, mais precisamente para Jaboatão. Só que agora eu estou como professor, que é uma coisa que sempre me fascinou. A sala de aula, eu adoro sala de aula. E eu consegui aliar as duas coisas, né? O design, que é a minha fascinação de infância, e a sala de aula, que é onde eu consigo fazer trocas. Eu gosto dessa troca com o estudante, é muito gostosa. Legal. E aí você tocou num ponto aí que eu acho fundamental da sua carreira, que é a Calulu, né? A Calulu é Design e Comunicação, né? O nome? Isso. Pronto. A gente colocou design depois, porque só tinha comunicação e eu sentia Ah, falta de design. O nosso mais forte é o design. é verdade. Tem que ter tua identidade também aí, né? É, Então, aí veio a Calulu, que foi quando a gente se conheceu, que a gente começou a fazer. Fizemos alguns trabalhos juntos, né? A tela pronta com a foi. Calulu. E nessa época foi quando você abriu a Calulu aqui. Você já estava aqui já então, né, em Caruaru? Você já trabalhava antes aqui ou já foi chegando e abrindo a empresa? Não, foi. Eu cheguei em Caruaru em 2006. Foi quando eu passei. Eu fui da primeira turma de design da Federal de Caruaru. Eu fui das primeiras turmas da Federal de Caruaru. A Nossa, gente inaugurou a Federal de Caruaru. Eu digo que quando a gente chegou lá, tudo literalmente. era mato. Tudo era Tudo mato. era mato. Era. Essa é A boa. gente. Mas era mesmo. A gente teve, no nosso primeiro, os 2 primeiros anos, ou 3, acho que 3, a gente estudava lá no polo comercial. O dono do polo construiu um prédio com algumas salas e emprestou para a faculdade. Aí a gente tinha, eram 5 cursos, contábeis, economia, design, administração e pedagogia, 5 cursos. E a gente começou lá. A ideia era que o campus oficial, que é o que existe hoje, ele fosse lançado um ano depois que a gente entrou. E 3 anos depois. A gente começou a ter aula em lojas. Tinha o laboratório de informática da gente, a gente chamava de aquário, que era uma loja toda cercada de vidro, né? Todo de vidro de todos os lados, e a gente lá nos computadores. O povo passava e ficava olhando pra gente. Mas foi muito engraçado. É uma parte muito bacana da nossa história que eu gosto de contar e eu gosto de lembrar. Que, a Legal. gente fez parte dessa história. Inclusive tem um DVD da UFPE que tem entrevista comigo, tem entrevista com outros alunos que foram da primeira turma. Então foi muito bacana. Então, voltando, que eu sou bem desfocado. Então, em 2006, eu cheguei, aí fui mais por conta do curso. Daí eu trabalhei com moda, não. Entrei em uma agência de publicidade, não curti. Depois eu passei 5 anos na faculdade ACES, que hoje é ACES Unita. Eu era web designer de lá. Saí porque eu fui convidado por Cristiano a abrir a Calulu com ele. Então, a gente abriu a Calulu em 2012 e eu ainda passei 6 meses na SES. Só que aí eu disse, não vai dar para conciliar. Eu não posso ser 5 marcos ao mesmo tempo, eu sou um. Aí fiquei até o fim do ano na SES, ajudei a seleção de outra pessoa que entrou lá no meu lugar, Diego, que não está mais lá também. Aí fiquei só com a Calulu e eu era professor também da escola técnica, de design também. E depois eu saí da escola técnica, e fiquei só com a Calulu. Aí a gente tinha uma ideia. O aeroporto aqui perto. Ah, tudo bem. E a gente. Tá bom o áudio? Tá bom, tá legal. E a gente tinha uma ideia de ser uma agência muito focada no digital. Tanto que nós fomos a primeira agência na época que pensou em mídias digitais, em redes sociais. E eu tinha outras agências que diziam que isso era bobagem, que isso era moda passageira. E hoje a gente está vendo que quem não se digitalizou, fechou, né?
porque hoje, durante essa pandemia, é a única possibilidade que tem de se fazer algum negócio, né, ser digital. Daí, depois, Cristiano, ele não se identificava muito com a agência, ele gostava mais da gráfica, porque a gente também tinha gráfica. Aí ele ficou com a gráfica, eu fiquei com a agência e convidei André a fazer parte da agência, que André é meu sócio até hoje. E André, ele tem essa pegada do atendimento, do planejamento, da produção, que são coisas que eu não sei fazer. Eu não nasci para atendimento, eu não nasci para planejamento. Eu sou desfocado, eu não consigo focar no assunto, só quanto mais planejar. Você nasceu pro design. Meu negócio é esse, para docência. Aham. Aí a gente foi pegando clientes que foram trazendo umas conquistas muito interessantes. A gente trabalhou com Natura, a gente trabalhou com um grande shopping da cidade também. Não, a gente não era a agência deles, a gente fez projeto especial para eles. E a gente foi pegando jobs muito interessantes. A gente fez job para diretor da Rede Globo. Foram coisas muito bacanas que a gente viu o nosso potencial e percebeu que assim Caruaru tem um potencial muito grande, é um lugar de empreendedores, mas ela acabou sendo um pontapé para a gente chegar em lugares mais distantes, em lugares maiores, então a visibilidade maior. Aí a gente foi conquistando esses espaços e deixou de focar só no marketing digital e foi crescendo para outras áreas, aí foi que mudou o nome de Calulu Comunicação para Calulu Design e Comunicação. E todos esses projetos que eu falei agora, eles foram mais voltados para projetos de design, por isso que a gente pensou na mudança. Ah, legal, faz sentido. Aí, Marcos, no caso a gente pensar pela especialidade do design, né? Qual seria a sua especialidade? A gente sabe que o design tem muitos ramos, né? Tem web design, eco design, product design, design thinking, por aí vai. Qual seria assim a sua especialidade? Eu sou designer gráfico de formação, mas eu sempre me interessei muito pelo digital. Então, trabalhei por um tempo como web, eu era front-end. Hum, Na especialização, eu fui em busca do EAD, que eu achava que era o futuro da educação. E hoje, assim, sem dúvida. a escola e a faculdade que não está com EAD não sabe o que é que está fazendo, ou botou férias, ou não sei o que é que eles estão fazendo. A faculdade que eu trabalho está com EAD desde o dia 18 de maio, março. Então, foi assim, eu tinha percebido lá em 2009 que essa era uma área interessante para focar. Aí, depois que eu tive experiências não muito agradáveis na educação, que eu trabalhei no governo do estado, eu achei que não queria me envolver com isso, porque eu vi que havia muito lobby e pouca prática que a gente via na teoria. Mas aí, durante a faculdade, eu vi uma coisa que me interessou bastante, que era a usabilidade, que todo mundo já deve ter ouvido falar hoje, chamada UX. Sim. A usabilidade, ela faz parte de tudo que a gente faz de projetos de design, seja digital, seja produto, seja de gráfico. A usabilidade, ela diz muito respeito a como a gente vê, como a gente lê, como a gente interage com os produtos, sejam tangíveis ou não, e a forma como marcas comunicam com a gente, como a gente se comunica com a marca. Então, hoje é um assunto muito em voga, o UX e o UI. O UI é o User Interface, que é a parte visível do sistema, a parte visível do design gráfico, e o UX é justamente a parte cognitiva, é como o sistema interage, como como ele funciona na cabeça do usuário, que um necessariamente não tem muito a ver com o outro, mas 100% influencia o outro. A interface, ela causa impressões na experiência, e a experiência, ela causa muita interferência na interface. E se a interface ela não é bem projetada, ela causa uma experiência ruim. E se a experiência é ruim, a interface ela acaba se tornando desagradável. Isso vem muito do design emocional. Aí, quando eu resolvi voltar para estudar, eu fiz o mestrado. Meu mestrado foi em design de artefatos digitais, com a sublinha de usabilidade de artefatos digitais. E meu foco foi trabalhar com idosos, porque hoje a gente tem um número muito grande de idosos no mundo. O mundo está envelhecendo muito.
nós temos muitos artefatos digitais que estão sendo trabalhados para os jovens, só que assim, até 2050 o número de idosos ele vai mais que triplicar, e vai ser, se não me engano, são 25% do número de pessoas no mundo até 2050. Isso não sei depois dessa pandemia, né? Mas aí os objetos, os artefatos, eles não estão sendo projetados para os idosos. Essas pessoas vão usar as coisas. Se tudo está sendo digitalizado, se tudo está sendo informatizado, como é que essas pessoas vão viver se nada foi projetado para elas? Aí o meu estudo foi preliminar, né, para entender quais são os problemas deles com smartphones. Eu usei smartphone Android no meu estudo, foi bem interessante. E para o doutorado eu pretendo seguir essa mesma linha, trabalhar a usabilidade com idosos, que eu acho que é um pouco carece muito de estudos e de soluções. Ah, legal. Muito importante aí sua dissertação, né, de mestrado. Aí, Marcos, no caso, o que você diria que seria a principal qualidade de um bom designer, de um bom profissional? O que você diria as qualidades que ele deveria ter? Olha, primeira coisa que eu acho que um designer precisa ter é humildade. Por quê? A gente trabalha muito com gostos, tanto os nossos quanto dos clientes, quanto os do público. E uma das primeiras coisas que eu digo na minha primeira aula para os alunos nós não somos o público. Nós projetamos para pessoas, nós precisamos entender essas pessoas e nós precisamos respeitar as necessidades e os desejos dessas pessoas. Nossas vontades, elas não importam nesse caso. Aí isso leva a uma segunda coisa que eu acho muito importante no trabalho com design, empatia. As pessoas têm problemas, esses problemas precisam ser resolvidos, nós precisamos nos colocar no lugar do outro para tentar resolver o problema deles. E muitas vezes a gente não consegue nem assim. Então já vem para outra área que está sendo muito falada hoje, o design imersivo, que é quando a gente entra na comunidade para resolver aquele problema, e a cocriação, que é quando a gente participa para criar junto. Ninguém mais do que quem passa pelo problema para entender o que é aquele problema. Eu posso achar alguma coisa daquele problema, mas não sou eu que sofro aquele problema. Então, quem sofre é que tem que dizer: isso é um problema para mim, ele precisa ser resolvido dessa forma, vamos tentar. E eu chego com as possíveis metodologias, eu sou um facilitador. O designer é um facilitador nesse processo, ele não é quem vai ditar as regras. Então, deixa de ser algo de cima para baixo, ser algo de baixo para cima. Quem dita as regras é quem está na base, não é o dono, não. É quem está precisando da solução. Então, são essas coisas. E outra coisa que é muito importante, principalmente para quem vai trabalhar com design gráfico: estudem. Peguem repertório. A gente precisa muito de repertório. Pronto, eu sou professor de design contemporâneo, trabalho muito com história da arte, só que das vanguardas para cá. E os meus alunos sempre perguntam: por que eu preciso aprender isso? Eu digo: porque quando a gente vai criar alguma coisa, nem sempre a gente consegue fazer algo totalmente inédito. A gente precisa de referências, e essas referências elas já existem há algum tempo. Então, como as referências já existem, é bom que a gente já absorva essas referências, a gente absorva isso, cria o nosso próprio repertório, que vai criar uma identidade da gente a partir desse repertório e que vai fazer com que nós sejamos diferenciados, que é o que eu brinco muito. Existe uma briga enorme entre designers e não designers. Os designers não querem que os não designers trabalhem. E eu sempre digo: tem cliente para todo tipo de designer. A gente tem que lembrar disso. Tem cliente que ele quer algo além e tem cliente que quer o mais básico. E a gente se diferencia de quem não tem formação, muitas vezes pelo fato de a gente ter criado esse repertório. E essa pessoa ela tem a prática, mas não tem o repertório. Eu falo dessa forma porque quando eu comecei com o design, eu não tinha a base, eu tinha a prática. Ao ponto de eu comecei a trabalhar aqui no Recife com design em 2003. Comecei a trabalhar com design aqui em Recife em 2003 e eu sofria muito preconceito por conta disso.
porque eu não tinha formação. Só que eu tinha prática. Enquanto aquelas pessoas demoravam muito para fazer as coisas, eu fazia super rápido, só que eu não tinha o conhecimento teórico que eles têm, eu não tinha aquela base deles. Eu era pior que eles, ou melhor, não. Só que a gente tinha características diferentes. O que é que eu fui atrás? Eu fui atrás de me instrumentalizar, fui atrás de estudo. Então, o estudo ele não me trouxe nada de prática, nada. Ele me trouxe a base teórica, ele me trouxe repertório, ele me trouxe conhecimento para que eu pudesse criar melhor. Então, a prática é algo que a gente busca no mercado, que a gente encontra no mercado. Mas toda a base que a gente vai atrás da prática está na academia, está na faculdade. Excelente. Então, bom, agora que você explicou pra gente sobre o perfil, ah, eu acho que uma próxima fase seria tipo a barreira, né? Quais as barreiras que o profissional do design encontra para poder realizar o seu trabalho? São barreiras de processo, de precificação, de cliente, de mercado. O que você diria assim que seriam as barreiras para que o trabalho seja muito bem executado? A gente tem diversas barreiras, principalmente por ser uma área que não tem regulamentação. A regulamentação ela poderia ajudar a gente em alguns aspectos, como ela poderia atrapalhar a gente em alguns aspectos. Eu sou a favor da regulamentação, tem muita gente que é contra. A regulamentação ela criaria regras para que uma pessoa pudesse se chamar designer. Essas regras seriam o estudo, você se formar na profissão de design, ou você já ter experiência comprovada como designer. Por isso que eu digo, aquele designer profissional que não tem estudo, mas que ele está ali na linha de frente, ele deve ser reconhecido, porque são pessoas que estão na prática, pessoas que sabem o que estão fazendo. O conhecimento dele não é menor do que o meu, o conhecimento dele não é menor do que uma pessoa que está com doutorado. E, pelo contrário, muitas vezes eu vejo um monte de gente da academia que nunca teve a prática e tem muita dificuldade quando vai para a prática. Então, eu acho que deve se respeitar os dois lados. Então, como não há regulamentação, qualquer pessoa pode fazer o nosso trabalho. Então, eu tenho um computador em casa, eu instalei o Core, eu instalei o Illustrator, eu instalei o Photoshop, eu posso prestar o serviço de design. Eu tenho um monte de alunos que fazem marketing digital, eles não se formaram ainda. Todo mundo quer um espacinho no sol. Então, deixa essas pessoas trabalharem. Só que há esse problema. Enquanto você tem uma demanda muito grande de profissionais no mercado, o preço ele baixa. Então, é uma coisa que a gente vê muito aí em Caruaru, que é o leilão. Eu te dou o meu preço, só que tu vai lá em outra pessoa que faz mais barato, então tu te dá alguma coisa de graça e fecha com ela, dependendo da qualidade do trabalho que está sendo executado, que está sendo entregue. Isso é triste, porque você sabe o seu potencial, você sabe a qualidade do seu trabalho. Inclusive, eu já ouvi isso de uma pessoa que chegou e disse, não, eu escolhi o outro que é mais barato, mas eu preferi o seu trabalho. Eu fiquei olhando assim, Tela azul, meu deu tela trabalho... azul. meu trabalho tem um preço. Da mesma forma que se eu entrar numa loja de grife, que eu sei que a qualidade da roupa é praticamente a mesma de uma, sei lá, C&A, mas existe todo um valor agregado ali naquele produto de grife. Existem valores agregados na nossa profissão. Então, precificação é um problema muito sério. Concorrência é um problema muito sério para a gente que afeta na precificação. Reconhecimento. Não existe um reconhecimento do profissional de design. As pessoas acham que é o menino que mexe no computador. Muita gente acha isso e é horrível. Outra coisa, se desvaloriza muito a nossa profissão porque a gente não entrega, às vezes, algo tangível. Você vai, pronto, eu vou vender um café, eu estou entregando um café. Se eu chego e entrego uma marca, as pessoas elas ainda não entenderam que a marca é o principal ativo de uma companhia. Você já imaginou o valor da Coca-Cola sem a marca da Coca-Cola? O valor da Apple sem aquela maçãzinha? Tira essa marca e vê como é que vai ser. Não são os produtos que fazem a empresa, é a marca. Então, a marca, não falo só da parte gráfica, falo toda a gestão de branding, mas na parte gráfica, a marca é o principal objeto visual que vai ser o contato, vai ser o elo entre o consumidor e o seu produto. Então, existe aquela marca. E essa marca, muitas vezes, as pessoas querem de graça, tem site que dá por R$ 100, e é o que eu digo aos meus alunos, não cobrem barato. Abrir uma empresa não é barato. Por que a marca tem que ser o mais barato disso?
É complicado, é muito complicado. E a gente lida muito com egos. Os egos são terríveis. O nosso ego já é terrível. Eu vivo dizendo aos meus alunos, nós não somos deuses, somos semideuses. A gente não chegou no Olimpo, a gente está no meio do caminho. Porque a gente tem que entender que, assim, a gente não trabalha para a gente trabalha para os outros. E o problema é que muitas vezes esse outro tem um ego tão inflado e ele quer impor aquela visão dele e ele não enxerga o público dele. Que o foco da gente é o público, não é o dono da empresa. E a gente está sempre projetando para o público, mas nem sempre o dono da empresa vê isso. Acho que esses são os principais desafios da gente. É reconhecimento ao financeiro, precificação. Para você entender precificação é tão complicado. Existem tabelas que a gente até usa para seguir esses modelos de precificação. Só que são as tabelas assim que se eu cobrasse uma identidade visual que está na tabela tipo Assinapro, meu Deus do céu, estava ótima a minha vida, não tinha pandemia, não tinha nada. Mas, infelizmente, a nossa realidade é completamente diferente disso. E quanto mais para o interior a gente vai, mais difícil é da gente conseguir atingir bem o público dessa forma. Tá, legal. Tem uma pergunta até deixaram lá no Instagram, eu anotei aqui no celular. Todo designer é artista? Não, todo designer não é artista. Existem artistas que são designers, existem designers que são artistas. Eu costumo dizer para as pessoas que assim, eu sou uma meba com desenho. Não me entregue um papel e uma caneta ou um papel e um lápis. Eu não desenho nada. Eu estou há 20 anos trabalhando como designer e eu não desenho absolutamente nada. É uma vergonha. Mas eu tenho alunos que eles são artistas incríveis. O design não é arte, necessariamente. O design utiliza a arte como base para os projetos. Porque design não é arte, design é metodologia. Então, todo o processo de criação que a gente usa quando a gente está fazendo algo é design. Tá? Então, existe uma visão muito errada que as pessoas fazem. Faz uma arte aí. Não é bem assim. Isso é muito vago, não é bem assim. Não é bem assim. O design, a palavra design vem de designare, que é projetar. Então, design, na verdade, não é desenhar, não é ilustrar, não é fazer uma marca. O design é o processo, é a metodologia que a gente está utilizando enquanto a gente está fazendo aquilo. Tanto que hoje o nome design ele está sendo usado em tudo que é canto. Inclusive tem um livro muito bom de Azumazine chamado Design Quando Todos Fazem Design, que fala justamente sobre isso, que todo mundo pode fazer design, todo mundo pode resolver algum problema. Por quê? O design ele é justamente utilizado para resolver problemas. Então, eu tenho um problema e eu utilizo a metodologia para resolvê-lo. E o design se tornou muito popular por conta do design thinking. O que é o design thinking? O pessoal da administração, da área de administração, percebeu que essa forma de resolver os problemas que os designers têm podia ser aplicada em outras áreas. Então, a IDEO se apropriou da nossa metodologia de design, adaptou, fez algumas alterações, pegou algumas técnicas de criatividade, algumas técnicas de resolução de problemas, adaptou tudo e criou a a ideia do design thinking, que é muito bacana e é baseada na metodologia do design, que inicialmente era super contra design thinking, eles estão usando o nosso nome para isso. O que é isso? Aí depois eu descobri que é muito bacana. Eu descobri no mestrado o quanto era bacana. E lá na frente. Foi. A gente está aprendendo todo dia, né? É verdade. Ô Marcos, quais são as dicas que você poderia dar então para quem está começando na carreira? Eu sei que você também é colunista, né? Qual é o nome do local? Livros, né? Não só livros, sites muito bons, tipo o Design Culture é muito bom. Ele é daqui de Pernambuco, que é de Irã Pontes, meu colega daqui da FG. Qual é o nome? Design Culture. Tá. Sim. Vamos falar bem pernambuquês. Designculture.com.br. Não tem erro isso aí. Tem um Abduzido. Não, tem erro não. Tem um Abduzido, que é muito bom também, que é de um cara que trabalhou no Google. Eu não lembro
dele. Ele tem... O Design Culture fala sobre várias coisas relacionadas ao design. Cursos, vídeos, design, inspirações, artes, cinema, tecnologia, várias coisas, publicidade, inclusive. E o Abduzido, ele trabalha mais com inspiração. Então, mostra inspirações de tendências do mercado, tendências do design, tendências de tipografia. Então, ele é muito mais voltado para a criação. Estuda em portfólios. Vão no Behance. Behance é maravilhoso. Se você já está começando, crie um Behance, mostre seu trabalho. Behance, ele é o nosso portfólio oficial, praticamente. Busque conteúdo. Vá atrás de nomes. Existem grandes designers, desde a Bauhaus, que são muito reconhecidos, mas você não precisa ir lá longe. Vem aqui nos designers de hoje, tem designers muito bons aqui em Pernambuco, desde o movimento Mangue Beat. O Mabuse é um ótimo designer, mais recente, que estudou comigo em Caruaru, Caramuru, trabalha hoje no Rio de Janeiro, na revista Rolling Stone. Eu já trabalhei em vários lugares. Tem Thales, que trabalha na Super Interessante, Fernanda Didini, que trabalha na Galileu, na Super Interessante. Tem um monte de gente bacana daqui que está fazendo um trabalho muito bom mesmo, e que a gente pode aprender muito com eles. Então, está começando, vai atrás do trabalho dos outros, vai conhecer o que está acontecendo e estude muito. E se você quer enveredar pela área do UX, estude. O UX é estudo. Uhum, legal. Você é colunista no site RG, né? Então, lá nas suas colunas, você também dá dicas assim para quem está começando, ou é um outro público? O site RG, ele é um site mais voltado para colunismo. Quando eu fui convidado para escrever para eles me pediram para escrever sobre tecnologia. Então, eu estou mais voltado para tecnologia. Às vezes eu falo um pouco sobre séries. Por sinal, a coluna está meio em pausa agora, porque depois da defesa do mestrado, eu assumi um monte de disciplinas na faculdade, eu só pausa um pouquinho. Agora eu senti vontade de voltar. Não sei se eu vou voltar, se eu tempo, porque também estou pegando mais disciplinas agora. Mas a ideia do RG era justamente isso, falar sobre tecnologia. Então eu pegava assuntos mais da atualidade e destrinchava para um público que não tinha muita ligação com a tecnologia. Sobre design mesmo, eu aconselho o Design Culture. Eles têm umas colunas muito boas. Por sinal, o Irã já disse que tem que convidar e eu tenho perdido ali, não sei se eu vou ter tempo. Beleza, vamos ver aí depois. Quando ele chamar de novo, eu juro que eu seria uma pessoa mais séria e tento pensar nisso. Eu não gosto muito de escrever, eu gosto de falar. Sim, entendo. Ô Marcos, sempre quando a gente tá chegando perto do final aqui do episódio, eu gosto de fazer aquela brincadeira lá de falar três palavras, sabe? E cada palavra que eu faço, você fala o que vem na sua cabeça. Uma palavra que vem na sua cabeça. Beleza? Então eu separei Peraí. 3 palavras aqui pra você. Pra que a gente possa fazer. Ok, eu não tenho freio. Vai. Tá bem, beleza. A primeira palavra, padrão. Padrão, eu acho padrão ambíguo. Padrão, ele pode ser bom, como ele pode ser destrutivo para uma carreira de um designer. Você tem um padrão de atitudes, você tem um padrão, a rotina, você tem um padrão de metodologia de trabalho, ajuda muito. Mas você ter um padrão e só fazer as coisas do mesmo jeito, só fazer as marcas com determinadas cores, com determinadas formas, você seguir apenas um padrão, pode ser ruim para você, pode se perder muito. Você tem uma identidade muito forte, mas aí você acaba caindo no ostracismo. Então, o padrão, ele é bom, mas ele às vezes precisa ser quebrado. Legal, perfeito. A segunda palavra, identidade. Identidade, eu acho que é uma busca constante. Identidade, ela é muito importante no trabalho de um artista e de um designer. Porque existem muitas pessoas que trabalham na nossa área. Se a gente não tem identidade, por que alguém vai contratar a gente? Verdade. E a terceira palavra eu vejo que é meio que... Não sei se é um mito, se é uma realidade entre vocês que são designers, tal, que eu sempre vejo essas coisas no Instagram. É café. Realmente vocês amam café ou não? Não sei. Não sei. E
agora, meu filho, nesse isolamento social, que agora amanhã começa a nossa quarentena forçada aqui em Recife, eu tomo 2 garrafas de 1 litro por dia. Uau. Duas de 1 litro. E, sim, e o pior que eu durmo, que é uma beleza, eu durmo feito uma criança. Café, café é estimulante, né? Café, ele faz com que o cérebro funcione em um ritmo diferente. E muitas vezes a gente está com sono, a gente está cansado, e o café ajuda. É perigoso também, né? Então, não é um mito, café é uma realidade. Beleza, então. Então, Marcos, gostaria aqui de te agradecer, abrir espaço para você fazer suas considerações finais, te agradecer pelo seu tempo que você disponibilizou para cá. Eu tenho certeza que muita gente aí gostaria de ter episódio 2, 3, 4, 5 mil sobre você, tá? E, Ah, tá, não! Não! e te agradecer aí pelo teu tempo, tá bom? Muito obrigado. Ah, eu que agradeço muito o convite. Eu gosto muito de falar sobre design. Tanto que eu escolhi hoje seguir como professor, porque eu sou tagarela quando é para falar sobre design. Falo muito mesmo. Gente, quem está interessado nessa área ou quem está começando nessa área, estude. Afinal, nessa área não, qualquer área, estudem. Você quer fazer uma coisa bem feita? Estude, saiba mais, conheça melhor o que você está fazendo, porque, gente, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo que têm oportunidade de fazer muito bem a mesma coisa. Como é que a gente se diferencia dessas outras 7 bilhões e 999 mil? Eu não sei fazer matemática, não, por isso que eu escolhi design também. Dessas outras pessoas aí, como é que a gente se diferencia delas? Né? Então, estudem, criem um repertório. O repertório é extremamente importante. Sejam sérios. Eu já vi designer perder trabalho por falta de seriedade, por não cumprir prazo, por levar na brincadeira, por, vamos ali acender um beck e ser feliz. Não. Design é trabalho, design tem metodologia. Design precisa viajar, precisa sair da caixinha? Precisa. Mas vamos sair disso de uma forma controlada. Existem metodologias para criatividade, existem metodologias para tudo. Então, não brinca, não suja o nome da profissão. Quer se divertir, se diverte, mas fora da hora do trabalho. É uma coisa que eu acho muito interessante. Veja série, veja materiais de artistas. Pronto, eu estava lendo agora sobre Van Gogh. Não é da minha área. É interessante conhecer a história dele. Eu gosto dos quadros dele, eu gosto das pinturas dele. Então eu conheço a história dele. Então veja materiais sobre artistas. Brinque com fotografia. Eu estou tentando aprender fotografia, que eu nunca fui lá essas coisas de fotografia. Estou aproveitando a quarentena para isso. Então, vá atrás de instrumentalização. Aprenda os aplicativos. Mas não use os aplicativos como muleta. Tá? Você pode ser um designer estupendo sem saber usar um computador. Mas você não pode ser um designer estupendo apenas usando o computador. Você precisa de toda a bagagem, você precisa de todo o conteúdo, de todo o conceito, de toda a história. Tá? O computador, ele é um facilitador. Ele não é a única ferramenta que a gente tem. Tá? Da mesma forma, se você não sabe desenhar, não tem problema. Faz 20 anos que eu não sei desenhar e continuo sendo designer. Tá? Então, obrigado. Boa sorte a quem está começando, boa sorte para quem quer tentar começar. É uma área fascinante. É daquelas áreas que quando você começa, você se apaixona e por mais que tenha alguma dificuldade, você consegue ver como continuar. Você consegue querer continuar. Então, é isso. E obrigado. Obrigado, Glauber, obrigado, Silvia, obrigado pela pronta. Adorei. Beleza, legal. Então, pessoal, muito obrigado por vocês que assistiram aí essa entrevista, tá? O que eu gostaria de falar para vocês é que todos os nossos episódios agora do TeraTalk você pode ter acesso pelo Spotify lá, como podcast, tá bom? Então, o link vai estar aqui, vocês vão poder ter acesso através desse link. E espero vocês no próximo episódio. Valeu e abração. Tchau, tchau.